Olá meus amigos, eu sou o Marcos, estou aqui novamente com mais uma dica de amigo na cultura. E hoje eu gostaria de falar de um livro que fala de livros. Então eu tenho para apresentar para vocês esse livro aqui, essa maravilha chamada Como Ler Livros. Esse livro ele foi escrito ainda a primeira versão dele, no iníciozinho da década de 40, pelo filósofo e educador americano Mortimer Adler, que viveu entre 1902 a 2001, então ele viveu o século XX, e, digamos assim, a grande força motivadora dele era passar essa tradição, principalmente baseada no pensamento de Aristóteles e São Tomás de Aquino, e que você só conseguiria realmente se educar, aprender dentro do que a gente chama de cultura ocidental se você lê os grandes livros. E em 1972 ele reescreveu o livro em parceria com um dos seus alunos, que era o Charles Van Doren, que ficou muito famoso nos Estados Unidos por causa do escândalo do quiz show. Na década de 50 ele participou de um desses programas televisivos de perguntas e respostas, e ele recebia da produção as respostas para ganhar o jogo. Isso aí ficou bem famoso na época, virou até filme recente. Enfim, mas o Van Doren era também realmente um intelectual brilhante, e junto com Adler ele fez a reescrita desse livro. Então, por que a gente deve ler o Como Ler Livros? O que tem aqui dentro que valha a nossa olhada com carinho para ele? É para a gente entender que não é tão simples assim, ou melhor, exige uma certa curva de aprendizado para você ser introduzido, você se introduzir na grande literatura, nos grandes livros, nos grandes clássicos. Então, normalmente o que nós aprendemos na escola, para o Mortimer Adler, a escola tradicional ali americana da sua época, era completamente insuficiente. Se ele visse o Brasil, então, ele ia se escandalizar, porque o horror que nós temos hoje não era nem perto do que ele via naquela época, mas já se achava isso insuficiente. Então o Adler é um desses pensadores que vai considerar que a escola não tem nada a ver com a educação. A educação pode até acontecer dentro da escola, mas é por completo acidente. Então no Como Ler Livros ele vai mostrar que existe uma curva de aprendizado, que se você se esforçar e você superar essas dificuldades iniciais, aí você vai penetrar um universo, aí realmente vai se educar. Você vai passar para a autoeducação. Então ele vai tratar nesse livro dizendo que há dois tipos de leitura. Você pode ler para se informar ou para se educar. Informar, você simplesmente toma conhecimento de um fato. Você se informa sobre algo que está acontecendo, ou algo histórico, etc. E educar, você entende qual o significado daquela informação. Então, há duas formas de ler. E ele vai tratar basicamente, lógico, da leitura para a educação. Ele vai tratar dos gêneros de leitura. Então ele vai dividir basicamente 6 grandes gêneros de leitura que você tem. Começando pela poesia, passando pelo teatro, prosa, história, ciência e filosofia. Mas não é simplesmente uma divisão. Isso que é interessante na obra do Adler. E na introdução do livro, na apresentação do livro, essa edição da Realizações, tem uma introdução do José Munir Nasser, um educador paranaense que seguiu muito essas dicas do Adler. Ele vai mostrar que começando na poesia e dando toda essa volta até a filosofia, você acaba voltando pelo mesmo lugar, porque a poesia e a filosofia, os dois vão tratar dos universais. Normalmente até os diálogos de Platão ele termina com um mito poético. Então ele termina toda a especulação filosófica com a poesia. Então ele dá uma volta, ele vai unir. E na outra ponta, onde você tem a prosa e a história, elas estão muito próximas. A diferença da prosa e da história é que a história realmente aconteceu, ou muito provavelmente aconteceu. Enquanto que a prosa você ainda está meio que numa especulação. Mas você pode criar um personagem e só no final se dizer que se esse personagem existiu ou não. Pelo gênero em si você não vai conseguir observar a diferença. Então há uma unidade nesses gêneros de leitura.
Mas assim, o cerne do livro do Adler, ou assim, o princípio básico, a filosofia que está por trás dele, é que nós temos diferentes níveis de leitura que você pode abordar uma obra. O primeiro nível é chamado nível elementar, você ser capaz de decodificar, simplesmente você ser capaz de ler, não precisa nem entender o que leu. Então essa é a que a escola trata, esse nível elementar, apesar dela fingir que está tratando de outro, ela está basicamente ensinando uma pessoa a ler e escutar que ela leu, pronto. O Adler não vai tratar disso. Esse é o nível em que você paga os chamados analfabetos funcionais. Quem ficou no nível elementar é um analfabeto funcional. Ele lê, mas ele se informa, não entende o que leu. Um segundo nível de leitura é o que ele chama de inspecional. Você vai inspecionar uma obra. E aí a grande variável aqui é o tempo. Então, basicamente, você vai pegar um livro como o do Adler e vai folhear esse livro. Mas vai folhear com técnica. E aí que está uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, você tem meia hora, recebe um livro, e a grande pergunta que você consegue responder em meia hora, 40 minutos, ou 20, ou uma hora é: do que esse livro trata? Só isso. Então tem um conjunto de dicas do Mortimer Adler, desde a leitura do sumário, a leitura das orelhas do livro, a procura das palavras-chave, busca no índice remissivo, folhear o livro. E tem uma série de técnicas interessantes que você consegue em meia hora dizer do que se trata o livro, e às vezes até assim os argumentos mais importantes dele. Vale muito a pena. Então essa é uma espécie de pré-leitura. Então o Adler também vai defender que para você ler um livro numa profundidade, primeiro você tem que fazer essa pré-leitura, ver o todo dele, do que se trata, para depois ir para o terceiro nível, que aí sim é a chamada leitura analítica, que é que você vai estudar com profundidade para tentar responder 3 perguntas básicas, né? O que o livro quer dizer, né? O conteúdo dele, a essência dele, o que ele está querendo dizer, como ele diz o que quer dizer, de que forma esse o que é transmitido, e o que isso significa, o que o conteúdo dele realmente significa. Então a leitura analítica é a que vai te fazer tomar posse, entender o livro. E por fim, um último nível de leitura é o sintótipo, que é você comparar as obras eu não gosto dessa muita palavra construir conhecimento, mas é chegar num conhecimento que às vezes transcende a leitura das obras individualmente. O Adler vai falar basicamente da chamada leitura ativa. Então não é uma leitura passiva. Se você não gosta de marcar seu livro, de escrever nas páginas, de dobrar a pontinha do livro, de botar um post-it, botar uma marcação, você não vai gostar muito do Adler, não. O Adler vai falar muito em tomar posse do livro, e tomar é exatamente sublinhar, rascunhar, marcar. Você vai assumir, porque você vai ler numa leitura ativa tentando responder perguntas, e você tem que marcar aqui as dicas, as pistas que você está chegando nessas respostas, que são as perguntas o livro trata do que, o que exatamente está sendo dito e como isso está sendo dito. O livro é verdadeiro, em todo ou em parte. Então existe uma gradação aqui que vem desde Aristóteles. Primeiro você tem que entender o que o autor disse, para depois você julgar. Você não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode ler um livro já pré-julgando, já tentando rebater o que o autor está dizendo. Não, você tem que, digamos assim, colocar sob suspeição suas próprias opiniões e tentar acreditar no que o autor está dizendo, para só depois você julgar se aquilo é verdade, parece verdade ou não, e saber expressar isso. E a última perguntinha, todo livro deve ter, é: e daí? O que isso muda na sua vida? O que você aprende com isso? Então, nisso ele vai falar de tomar posse do livro. Ele tem um conjunto de regras práticas muito interessantes para ler, e uma que eu gosto bastante, procuro usar. Para você realmente entender um livro, você tem que ser capaz de expressá-lo numa frase ou num pequeno conjunto de frases, escrever um pequeno parágrafo. Então, se eu estou lendo um livro que para mim é importante, enquanto eu não consigo escrever esse pequeno parágrafo, eu não entendi esse livro ainda. Eu tenho que voltar, reler, pegar os pontos principais até conseguir chegar, né, nessa expressão da unidade do livro. É importante você classificar o livro, saber que tipo de leitura você está lendo, se é história, se é filosofia, se é ciências, teoria das ciências, para não pegar uma coisa pela outra. Ordenar o livro, entender as partes, como elas
se comunicam. Uma que eu acho muito interessante, que ele vai falar isso ao longo do livro, é você não deve ler todos os livros da mesma forma. Aquela leitura analítica, são poucos os livros que merecem esse tipo de leitura da sua parte. A maioria dos livros vai merecer uma leitura inspecional. Você vai inspecionar, vai ver do que se trata, não é isso exatamente que eu quero ler, então isso aqui eu já sei. E uma ideia interessante também do Adler é: se você não está entendendo exatamente o que o autor está dizendo, ou você não está concordando, isso é ótimo, porque quer dizer que ele tem alguma coisa a ensinar. Porque se ele está dizendo tudo que você já acredita e você já sabe, então você não está ganhando, na verdade, muita coisa com esse livro. Você está apenas reforçando suas próprias ideias. Então, essa dificuldade de você chegar no... Porque daquele assunto, muito provavelmente, o autor sabe mais do que você. Então, tem que ter uma novidade, tem que ter um espanto a respeito desse livro. Como conclusão, então, sobre o Como Ler Livros do Mortimer Adler, ele é um manual prático, tá? Um manual prático que você pode pegar como para te ensinar realmente a como ler um livro. Depois que eu li esse livro, a forma de encarar as leituras foi completamente diferente. Então, depois que ele caiu na minha mão, mudei minha forma de encarar os grandes livros. Deixo assim a recomendação de tenha flexibilidade, não tente seguir aquelas regras do Mortimer ao pé da letra, porque acho que ninguém consegue, nem ele. Então, e a gente não pode cair na tentação de, porque não consegue seguir aquilo ao pé da letra, aquilo não presta. O mais importante são os princípios. Se você seguir aqueles princípios e adaptar seu método, adaptar o tipo de livro, você vai ter um bom resultado, tá? Então, se você... Termino por aqui. Se você gostou, não deixe de deixar um feedback aqui, que é muito importante para a gente prosseguir com esse trabalho, porque dá um certo trabalho gravar esses vídeos. Então é interessante a gente perceber que isso está tendo retorno, está ajudando você de alguma forma. Então ficamos por aqui com Dica de Amigo, um grande abraço e até a próxima.